Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui, né? Mais uma sequência de videoaulas e o tema agora é execução de estruturas em concreto armado, beleza? Preparei uns slides aqui e nós vamos dividir essa nossa conversa aqui na parte. Primeiro, nós vamos falar um bocado de projeto estrutural, né? Tanto um pouco da questão da representação gráfica em si, quanto à concepção estrutural. Beleza? Nós vamos trabalhar um pouco com o sistema de formas, tá? O sistema de formas, ele pode ser de madeira, pode ser metálico, pode ser até de plástico, tal. Ele é que vai receber o concreto fresco, né? E durante o processo de endurecimento, o sistema de forma vai moldar, vai dar a forma para a peça de concreto armado. Nós vamos falar um bocado dos vergalhões, as armaduras e tal. Quanto à concretagem, nós vamos dividir em duas partes. Uma parte antes da concretagem, uma parte mais de planejamento da concretagem em si, especificação de materiais, uma parte mais prévia, inclusive já com todo um planejamento de segurança do trabalho, envolvendo os EPIs, os EPCs, né, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva e tal. Depois nós vamos falar da concretagem em si e, seguindo a ordem aqui, nós vamos falar um pouco dos tipos de laje, depois das interferências que a gente tem de uma proposta arquitetônica, nós vamos ter que ter uma interferência de questões arquitetônicas na estrutura, das instalações, e interferência de estrutura com estrutura mesmo, por exemplo, da parte de concreto com uma parte de estrutura metálica. Nós vamos trocar uma ideia dentro dessa parte de interferências aqui. E por fim, nós vamos trabalhar com concreto protendido e pré-fabricado. Nós vamos trabalhar com umas teorias aqui, né, a respeito desses sistemas aqui, beleza? Bom, como eu sempre digo, os produtos, as marcas e as empresas citadas nessa apresentação são citados apenas como exemplo e fonte de informação, não são uma indicação, referência ou preferência do autor, tá? E os sites indicados foram acessados de 15 de janeiro até 27 de fevereiro de 2021, hoje, caso não informado. Beleza? Continuando aqui, ó, aqueles temas que eu falei com vocês, nós vamos subdividir, né? Parte de projeto, eu vou falar dos tipos das partes mesmo de um projeto, tal, plano de locação, de forma, detalhamento, tal. Questão de forma, nós vamos trabalhar com painéis, né? Algumas características do sistema de forma, dimensões, níveis, prumo. Nós vamos dividir na parte de painéis, que é a parte da forma que tem contato efetivamente com o concreto. Travamento é o sistema que trava a forma e não deixa ela se abrir. E escoramento é aquele sistema que mantém a forma onde ela deve ficar, tá? Então nós vamos trabalhar com essas três partes: painéis, travamento e escoramento. Além disso, os esforços dos escoramentos, formas e por aí vai, e a questão do desforma, prazos e sequências, tá? Quanto à armadura, nós vamos trabalhar com tipos de aço, bitolas comerciais, barra, tela soldada, por aí vai. Quando toda a armadura for feita na obra, a gente tem toda aquela questão de recebimento, armazenamento, corte, dobra, montagem, posicionamento, por aí vai. Dobras em barras, nós vamos trabalhar também com o cobrimento de armadura, emendas em barras, por aí vai. Então, aí nós vamos falar um pouco do planejamento antes da concretagem, especificação do concreto. Qual FCK que eu vou trabalhar? Qual o diâmetro máximo do agregado? E a questão do abatimento, que é o slamp test, consumo de cimento, resistência química, se for, se isso for necessário, tal. Verificação, quais verificações que eu tenho que fazer antes da concretagem? A escora, travamento, forma, por aí vai. Verificação das armaduras e outras condições, como acesso para os funcionários, condições climáticas. Pô, se estiver chovendo muito, avacalhou, né? Segurança do trabalho, isso é muito importante. Tal. A gente sempre vai falar uma coisa ou outra de segurança do trabalho ao longo de todas essas apresentações aqui, tá? Além disso, ainda na concretagem, tem a questão do planejamento básico, que é o plano de concretagem. Na concretagem em si, nós vamos falar de transporte, pode ser bombeamento, tal. Uma questão do lançamento, vai ter um pouco de concretagem submersa, a questão de vibração, segregação, exudação e
A parte do acabamento, primeiro o nivelamento, né, que pode ser manual a laser, depois o acabamento e cura. Depois falar um pouco de lajes maciças, lajes com vigotas pré-fabricadas, né? Nós vamos falar um pouco de nervuras, laje nervurada, laje alveolar e laje steel deck, ou seja, a laje steel deck é com a forma inferior metálica incorporada, ou seja, a forma já vai participar da estrutura. Nós vamos tratar alguns conceitos aqui de juntas, movimentação, construção, tal, falar de piso industrial. Vamos trabalhar com armadura transversal, as definições para vocês aqui, viga T, viga invertida, transição, tá? Concreto aparente, os tipos de concreto, né? Concreto aparente, concreto com fibras, projetados, por aí vai. E as interferências que a gente vai ter do sistema, do projeto de arquitetura, para uma parte de estrutura metálica, as instalações, a gente tem essas interferências com o sistema de concreto armado. E nós vamos trabalhar também um bocado com a questão de concreto armado pré-fabricado e protendido. Tá? Nós vamos ver, dar uma diferenciada boa nesses conceitos aqui. Nem todo pré-fabricado necessariamente é protendido, né? E nem todo protendido necessariamente é pré-fabricado. Então nós vamos trocar uma ideia sobre isso aqui também no final, beleza? Essas aqui são as normas que eu me baseei aqui para essa apresentação, entre elas projeto de estrutura de concreto, procedimento, né? Famosa NBR 6118 de 2007. Nós temos a execução de estrutura de concreto, procedimento, também muito importante, 14931 de 2004 e por aí vai, tá? Agora, vou começar a trocar uma ideia com vocês aqui do nosso primeiro tópico, a parte de projeto estrutural, beleza? A primeira coisa que eu vou colocar para vocês aqui são umas definições, tá? Aqui nós temos o seguinte, aqui eu tenho um modelamento 3D de um prédio. Eu vou falar do projeto desse prédio aqui, tá? E aqui eu tenho uma fotografia de um outro prédio. Nesse caso aqui, desse 3D aqui, vocês podem reparar que eu tenho que laje, né? Aí depois viga, pilar, aí a carga do pilar chega no bloco, o bloco distribui essa carga pelas estacas e as estacas transmitem as cargas ao solo, beleza? Obviamente a gente está falando de estaca, essa transmissão das cargas ao solo é por atrito lateral, tá? Então aqui, ó, nós vimos aqui nessa parte 3D. Aqui, por exemplo, você vê lá, sistemas de laje, né? Aí você tem o peso próprio da laje, o revestimento da laje, as cargas móveis, pessoas, móveis e o que você tiver aqui. Tanto o peso próprio quanto a sobrecarga fixa, sobrecarga variável, vai gerar uma carga nas vigas, né? As vigas vão transmitir essa carga aos pilares. Os pilares vão acumulando a carga de todos os pavimentos até chegar onde? No sistema de fundação. Continuando aqui, ó, no raciocínio desse modelo 3D aqui, ó, nós vamos ter o que? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, básica, eu só vou fazer uma apresentação básica de projeto, é que todo projeto estrutural, a primeira coisa para você se situar nesse projeto, saber do que está sendo falado, qual a parte que está sendo abordada, observada, a gente tem os níveis, tá? Então você vê lá, eu tenho vários níveis aqui. Por essa foto você vê que esse último nível aqui está sendo concretado, tem todo o sistema de escoramento, forma vai ser concretado aqui em cima, talvez já tenha sido, não sei. E esse daqui é um nível mais elevado, abaixo eu tenho esse, depois eu tenho esse, vou ter outro aqui abaixo também, tá? Quanto a esse esquema 3D aqui, ó, nós estamos vendo essa elevação relativa a esse detalhamento 3D aqui, tá? Essas duas aqui foram extraídas desse vídeo aqui. Se vocês quiserem, pode dar uma olhada lá, tá? Então aqui vocês vão reparar, ó, acima dos blocos nós temos o nível menos 2,97, é o nível do subsolo. Logo acima aqui, ó, que é esse nível aqui, nós temos o zero, que é o TER.
Essa parte aqui atrás, que nós também temos uns blocos, é o menos 0,40. Também é o térreo, porém é 40 centímetros abaixo desse nível aqui. Essa região aqui. Já aqui em cima, tudo isso daqui é mais 2,95, que é essa parte aqui, mais 2,95. E aqui é mais 3,05, que ele está colocando mais 3,05 aqui. Com certeza tem algum errinho nesse número aqui, porque de mais 2,95 você não partiria para mais 3,05 no pavimento superior, tá? Mas continuando aqui o nosso raciocínio, ainda dessa parte 3D aqui, ó, eu queria mostrar para vocês é isso daqui. Eu achei legal esse sistema aqui, porque eu tenho como explicar para vocês que, além dos níveis, a partir da gente já ter se situado em qual nível que a gente está falando, eu tenho também esses eixos aqui, ó. Eu vou ter quais eixos? Você vai reparar aqui, ó, que aqui é tanto numa parte no CAD, são dois vídeos diferentes, mas sobre esse mesmo projeto, do mesmo autor, tal, só que aqui ele fala no CAD, aqui ele já apresenta em uma outra formatação. Aqui, ó, nós temos os eixos 1, 2, 3, 4. Aqui A, B e continua, C, D e por aí vai. Mas o interessante é que esses eixos aqui, eles são usados desde a locação das estacas. Olha, você vê, essas estacas são locadas por um serviço topográfico e essa locação se dá pela relação, pela distância da estaca aos eixos. Então a gente já começa a primeira etapa de execução do prédio, que é a locação do eixo de cada uma dessas estacas em função desses eixos principais aqui. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, tal e por aí vai. Beleza? Então, olha para você ver, aqui, por exemplo, a gente vai locar 3 estacas, aqui vai locar 4 estacas, aqui vai locar só 2. Ah, quais são essas 3 aqui? Elas vão estar nesse bloco, veja você, eixo 2 e o eixo A. Então, vamos chamar isso aqui, esse aqui é o bloco A2. Olha aqui, essas estacas são do A2. Olha ele aqui, ó. Isso daqui eu montei no PowerPoint, baseado no esquema 3D desse mesmo projeto aqui, ó. Aqui é o eixo A, aqui é o eixo 2. Aqui eu tenho um bloco triangular com 3 estacas. Ó. A3. No sistema A3 foram locadas 4 estacas. Você vai ver que no sistema A3 eu tenho um bloco retangular com 4 estacas. É esse daqui. Ó. Depois eu tenho A4. Aí você vai ver que nós temos aqui A4. Foram 2 estacas locadas. No sistema A4 eu tenho 2 estacas locadas nesse bloco retangular, que é exatamente esse bloco aqui, beleza? E um detalhe desse bloco aqui, que ele é um bloco de divisa, tá? Você vê que eu tenho o pilar, o eixo do pilar não coincide com o eixo do bloco. Então, não é um sistema concêntrico. Isso daqui a gente está falando de um sistema de fundação excêntrico. Eu tenho o eixo do bloco em uma posição diferente do eixo do pilar. Por quê? Porque toda essa região aqui, ela seguindo todos esses elementos de fundação que estão aqui e que estão aqui, são blocos de divisa, são elementos a partir desses blocos vão nascer pilares de divisa. E eu não posso construir uma parte de um bloco no terreno do vizinho. Né? Isso é claro. Então, acho que aqui deu para vocês perceberem, eu coloquei essa seta lá no alinhamento A4. Você vê que aqui também ficou no alinhamento A4, tá? E aqui nós estamos também no A4, então eu estou falando desse bloco, tá? Sempre no A4, porém, qual nível que a gente está? Nível de fundação. Aqui, locação das estacas e aqui uma planta de forma para a execução desses blocos aqui. Deu para vocês perceberem? Tendo isso, Alan, por exemplo, falando dos blocos aqui agora, eu tenho, além dessa planta de forma aqui que eu já tinha mostrado no slide anterior, com os eixos principais e os blocos, eu tenho também uma parte do projeto que é o detalhamento da armadura, que é exatamente esse daqui. Eu tenho que saber qual armadura que eu vou colocar, qual a distância nesse sentido, qual a distância nesse sentido, quantas barras eu vou ter ao longo do bloco nesse sentido, quantas barras nesse sentido, quais as dimensões do bloco, qual a altura do bloco. Essa aqui é a planta, a gente pega o detalhamento da armadura, beleza? Agora, qual a posição dessa armadura aqui?
qual a relação da posição dela, como eu vou montar esse sistema de forma. Aí eu já pego esse daqui, tá? Esse daqui já é uma planta de forma, tá? Então, ou seja, com esses dois projetos, eu tenho a montagem de um sistema desse daqui. Isso aqui, essa parte aqui, que é o detalhamento da armadura, né? Obviamente o próprio nome já diz, ele detalha a armadura para mim. E esse outro aqui é o sistema de forma. É como eu vou montar as formas em volta dessa armadura e essas formas vão me dar a forma final do meu bloco de fundação. Beleza? Continuando aqui, ó, vocês lembram que a gente estava trabalhando com os níveis de locação aqui embaixo, né? No momento que eu loquei a obra com o eixo 1, 2, 3, 4, A, B, C, D e por aí vai, a posição desses eixos é rigorosamente a mesma, independentemente do nível que eu esteja trabalhando. Por exemplo, o nível A, olha que ele pode estar aqui embaixo, ele vai, desculpa, nível A não, o eixo A, ele vai estar aqui, 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 é uma projeção horizontal constante, porém, eu posso variar a cota, tá? Quando a gente fala num sistema desse daqui, ó, aqui a gente tem, por exemplo, esse ponto que eu tinha mostrado naquele slide anterior, que é o encontro dos eixos A com o eixo 4. Esse ponto A4 aqui, ele vai se repetir em qualquer cota que eu tiver do meu projeto. Então, olha, A4 vai estar aqui, A4 vai estar aqui. Nesse exemplo aqui, ó, agora nós já temos uma planta de forma que engloba as vigas, tá? Então, eu tenho planta de forma, você vê lá, viga 115, viga 111, os pilares estão aqui e tal, só que eu já estou nessa cota aqui, mais 2,95, olha ela aqui, mais 2,95, beleza? A4 na cota mais 2,95. Aqui eu estava com o A4 na cota menos 2,97, tá? Então, esse aqui é um sistema. A gente, para ler um projeto estrutural, a gente tem que se situar em primeiro lugar. No momento que a gente se situou, a gente vê o detalhamento naquele ponto, daquele elemento estrutural que a gente está considerando. Outro exemplo que eu dou aqui para fechar essa parte de projeto é isso aqui. Ó. A gente tem aqui um projeto de um pilar. Olha para você ver aqui, ó, corte BB, por exemplo, ele está mostrando aqui, ó, corte BB. Tá? Se você vê esse corte BB, a gente tem aqui o detalhamento do estribo, por exemplo, estríbula, que é essa parte aqui, a ferragem transversal do pilar. Aqui no projeto o estribo é de 10 por 25. É como se ele tivesse 10 por 25 aqui. Só que esse pilar aqui não é um pilar desse projeto. Essa é uma das fotos fornecidas pelo professor Marcelo, que está sempre colaborando com a gente. Então, se aqui eu tenho 10 por 25 e o pilar acabado tem 15 por 30, quer dizer que o cobrimento da ferragem vai ser 2,5 centímetros. Ah, por que 2,5, professor? 10 centímetros do estribo, mais 2,5, mais 2,5, 15. 25 centímetros do estribo, mais 2,5, mais 2,5, 30. Então, aqui a gente tem lá uma vista XX, é essa daqui, é uma vista na menor dimensão do pilar. Já essa vista YY é na maior dimensão do pilar. É essa daqui que está representada em projeto. No caso aqui se vê 3 barras, porque são essas 3 aqui. No caso aqui já são 4 laterais, beleza? E essa questão que eu demonstrei do recobrimento para vocês, aqui vai variar porque aqui já é um corte AA. Olha onde ele está. Ele já não está mais no pilar, ele já está na região inferior do pilar, abaixo dos baldrames. A região chamada de pilarete, ou arranque, ou toco de pilar. Como essa região aqui, após concretar, após o concreto ganhar resistência, a forma ser removida, quando estiver em trabalho, vai estar em contato com o solo, é um ambiente que pode se tornar agressivo, tá? Então, o que que acontece? Aqui se trabalha com um recobrimento maior aqui. O estribo é com 7 centímetros. 7, quando eu tenho recobrimento de 4 aqui, 4 com 4, 8, 8, 7, 15. Aqui eu tenho 4 com 4, 8, 8 com 22, 30, tá? Então,
do nível do baldrame para baixo e do nível do baldrame para cima, a peça acabada tem as mesmas dimensões. Porém, o estribo é diferenciado para quê? Para garantir um recobrimento maior. Beleza? Ah, professor, essa questão do cobrimento aí, mostra aí na figura para a gente. O cobrimento, aqui ó, ainda não foi lançado o concreto. O cobrimento é a distância da face inferior da face interna dessa tábua, que é um elemento de forma aqui, com a face externa da ferragem, ou seja, é o quanto de concreto que vai abraçar a ferragem. Isso é o cobrimento, isso é muito importante, porque assim que vai ser, assim que o concreto vai trabalhar, o concreto armado, tá? O concreto mais a ferragem trabalha dessa maneira, é necessário esse recobrimento, para o concreto envolver a ferragem e garantir a aderência entre os dois materiais. E outra coisa, para o concreto poder proteger a ferragem, proteger a armadura, tá? Da corrosão. Isso é muito importante também, beleza? Num fenômeno químico chamado de passivação, tá? Porque o concreto tem um pH básico, aí impede a oxidação, beleza? Era essa questão que eu ia ver com vocês sobre os projetos. Agora que eu vou trabalhar um pouco com forma, tá? Em primeiro lugar, eu vou falar de painéis de forma, tá? Aqui a gente está vendo nosso amigo aqui, trabalhando nessa obra aí e tal, e a gente está vendo o seguinte, é uma obra residencial, relativamente menor porte, né? Está trabalhando com tábua de pinos, que é o mais comum para esse tipo de residência. Ele está lançando o concreto, a forma já está montada, olha aqui, tábua de pino, essas peças de madeira garantem o travamento da forma, o posicionamento correto da forma, para ela não se abrir no momento que ele lançar essa carga de concreto fresco. Ah, professor, e o escoramento? Aqui foi usada a parede, mais à frente eu vou explicar um pouco sobre esses dois tipos de sistema, quando usa a parede aqui ou quando não usa, tá? Aqui a gente já tem lá um sistema um pouco mais elaborado para obra de um pouco maior porte, tá? Aqui a gente já usa como material do painel, né? No caso, o painel é a parte da forma que efetivamente tem contato com o concreto. Então você vê que esse painel preto aqui é madeirite plastificado. Aqui a gente tem um sistema de escora metálica, travamento com uma barra metálica aqui de ancoragem, tá? Que a parte de madeira eles chamam de caixonado. Aí essa parte metálica é um tipo de gravata, tá? Nessa forma aqui, essas peças, essa moldura aqui também é chamado de gravata, beleza? E outra parte interessante aqui é que para o travamento aqui ficar mais efetivo, vocês estão vendo essa pequena peça aqui dentro? O que, que é isso aqui? É esse tubo de PVC acoplado a esses dois cones que são colocados. Isso aqui, ó, vários deles são colocados por dentro da forma. Para que isso? Essa barra roscada passa exatamente dentro da forma. Aí ela é travada dos dois lados por duas porcas e é um travamento extremamente efetivo, porque esse travamento ele vai aplicar uma carga de compressão no eixo geométrico da viga, que é o melhor lugar para você travar, tá? Muito efetivo para ser travado aqui, beleza? Aqui você vê que a gente tem o escoramento metálico, porque você vê que tem escora metálica aqui, tá uma cruzeta metálica, esse sistema aqui para passar a carga do painel inferior da viga para o sistema de escoramento, isso aqui é uma cruzeta metálica e tal, e é um sistema onde a gente vai construir sem as paredes por baixo da viga que vai ser concretada, igual a esse caso aqui. É um sistema mais industrializado, um sistema mais elaborado, melhor. Aqui um sistema mais usual em obras de pequeno porte, beleza? Lembrando aqui, ó, que eu tenho a mesma coisa, essa ferragem que vocês estão vendo aqui, ó, você vê que tem até um trecho dela que sai aqui, você vê que eu tenho as barras longitudinais aqui, tem os estribos aqui. As barras longitudinais, né, no caso o nosso exemplo aqui, são essas aqui. O estribo é isso daqui. Então, além do estribo, eu tenho que ter o quê? O recobrimento. Veja você que o nível da barra, a altura dela aqui está um pouco mais baixo que a altura do concreto. É exatamente isso que é o recobrimento.
você vai reparar que essa barra ela não está encostando na madeira. Por quê? Porque tem que ter esse recobrimento. Então eu quero que o concreto que ele esteja lançando abrace toda a ferragem, para que eu tenha isso aqui, ó, o estribo, que é esse estribo colocado aqui dentro, ele fique encaixado no centro da viga, para ter essa proteção do concreto, beleza? Continuando aqui, ó, eu vou falar um pouco da questão de forma, falei para vocês questão de dimensões e tal, falar um pouco de nível, prumo, alinhamento, por aí vai. Olha essa foto aqui para vocês verem, achei na internet e tal. Vocês veem que cada do nível térreo bateu a foto para cima e esses pilares aqui você vê. Nós temos nível? Não temos nível. Nós temos prumo? Dá para perceber que não está no prumo também não. Eles estão alinhados? Você percebe que não está muito não, tá? Para que isso não ocorra, tá? Tem várias técnicas e nesse vídeo aqui ele mostra, é bastante interessante, tá? O Roberto Araújo que está explicando para a gente, ele está numa laje aonde, né, vocês podem ver que são 4 barras, espera de um pilar. Esse pilar ele já existe no pavimento inferior aqui, muito provavelmente tem viga atravessando nesse sentido e nesse sentido. Ficaram as esperas aqui para cima e ele dá uma explicação muito boa. A princípio, como é colocado esse gastalho, né? Essa moldura que é colocada aqui, ele explica como ele determinou essas distâncias, tá? Ele coloca 2,5 centímetros do cobrimento, mais essa espessura da tábua, para quê? Para chegar com essa caixaria já montada, né, com 3 faces montadas, ele coloca pela lateral, obviamente já vai estar toda a armadura do pilar aqui, e depois ele vem aqui para colocar no prumo. Ele coloca no prumo e trava com esse sistema aqui, tá? Um escoramento lateral. Então, o que que acontece? Tudo isso que ele faz é para evitar que um pilar esteja numa localização que não coincida com a de baixo e que ele esteja fora do prumo e do alinhamento em relação aos outros pilares. O prumo não é em relação com os outros pilares, mas o alinhamento é. Beleza? Quem tiver interesse pode dar uma olhada nesse vídeo aqui, é muito legal. Aqui a última coisa dessa linha aqui é a parte desmoldante. O que é um óleo desmoldante? O nosso amigo aqui está até fazendo uma aplicação desmoldante nos painéis de forma, porque esse desmoldante facilita a remoção da forma, porque ele não deixa a forma se grudar no concreto. Isso daí é uma grande vantagem, por exemplo, quando a gente tem concreto aparente, tá? Que depois não vai receber reboco nem nada, ele vai ficar ali aparente. Você tem aquele concreto liso, ele sai com uma superfície extremamente lisa. Outra vantagem do desmoldante é o seguinte, ele aumenta o número de reutilizações do seu painel, porque ele não tem aquele desgaste natural do painel, nesse caso aqui é um madeirite que a gente está vendo, pelo fato desse madeirite ficar em contato com o concreto no momento que o concreto está sofrendo a reação de endurecimento, tá? Que inclusive é uma reação exotérmica que gera calor. Então isso daí prejudica bastante a madeira, tá? E o desmoldante ajuda nesse sentido também, beleza? Agora aqui, ó, falando um pouco aqui de contraflecha, né? Nós vamos ter o seguinte, o que vem a ser a contraflecha? Olha, um nome interessante um nome que eu vou falar um conceito aqui para você rapidão, é flecha. O que é flecha? É o fato de eu montar uma laje igual essa e ela dar uma chamada barriga. Ela ceder, ela selar. Isso aqui é chamado de flecha, tá? É uma deformação em laje ou em viga. O que é contraflecha? É antes da concretagem, montar o escoramento da laje. Isso aqui é um escoramento da laje visto por baixo. Aqui é a laje vista por cima, onde você identifica o escoramento aqui, ó, tá? Aqui nós temos um alinhamento de escoramento, outro alinhamento de escora para cá. É mais ou menos igual essa foto, 2 alinhamentos. Então, ó, isso aqui são essas vigotas, tá? Por que a gente está vendo assim? Porque vê nesse sentido da vigota. Você percebe muito bem que a vigota ela é transversal em relação ao escoramento.
Aqui a vigota está nesse sentido, o escoramento nesse. Então, o que acontece? Vendo a vigota da lateral, nós temos aqui duas linhas de escoramento. Uma, duas. Então, o que é o objetivo da contraflecha? É eu colocar esse meio aqui mais alto. Ah, professor, colocar mais alto o sistema de escoramento vai manter ele mais alto? Isso mesmo, vai manter ele um pouquinho mais alto. Para quê? Para que depois que essa laje for concretada e depois vai ter as sobrecargas, além do peso próprio dela, vai ter a questão da sobrecarga física, fixa, sobrecarga móvel e por aí vai. Quando ela for se deformar, ela vai tender a ficar plana, tá? Nivelada. Essa que é a vantagem da contraflecha. Professor, qual é essa altura da contraflecha? Responde isso para nós. A altura da contraflecha, aqui em centímetros, varia com o vão. Por exemplo, se eu tiver um vão de 3,30 a 3,80, eu vou ter duas travessas, que é essas duas aqui, ó. Nesse caso da minha foto aqui, você vê que eu tenho duas travessas, aqui é duas travessas. Esse meu exemplo, 3,30 a 3,80, a contraflecha é 1,5 cm. Tá? Isso aqui é uma recomendação de um fabricante de laje e é bem coerente. Normalmente são essas faixas de trabalho aqui. Para o vão, a partir do vão, isso daqui é o vão, né? A partir do vão é definido o número de travessas e a contraflecha. Beleza? Falar um pouco agora de forma perdida. Qualquer forma ela pode ser usada como forma perdida. É uma forma que você coloca ali naquele sistema estrutural que ela não vai ser removida. Arranque, toco de pilar, muitas vezes é trabalhado com forma perdida. Ponte Rio-Niterói teve forma de concreto perdida ali, ou seja, era uma laje de concreto. A função dela era receber o concreto fresco e dar forma a ele enquanto ele endurecia. Mas a própria forma também era de concreto, tá? Então, ou seja, existem vários tipos de forma perdida. Essa que eu estou mostrando para vocês aqui é o chamado sistema QuickJet, que é uma forma perdida, cada vez mais utilizada. Chegou no Brasil aí tem uns 5 anos, está sendo bastante utilizado, tal, obras de grande porte, industrial, por aí vai, predial também. Que é o que? É tipo uma tela, uma telinha bem fina mesmo, de um viveiro de passarinho, só que é uma tela mais resistente, tem umas nervuras para aumentar essa resistência dela aqui. Você vê que essa tela é amarrada por dentro, tem um sistema de amarração aqui concomitante à ferragem, e essa tela tem uma capacidade de suporte para receber o concreto estrutural e mantê-lo naquela posição até que ele ganhe resistência, tá? Depois, apenas esses travamentos aqui são removidos. Tá? O painel, que é essa telinha extremamente fina, vai permanecer aí. Ela não é considerada uma tela tipo assim, que vai ser incorporada, vai trabalhar como elemento estrutural. É diferente da laje steel deck, mas ela é uma forma perdida, não vai ser reutilizada. Beleza? Falando um pouco aqui disso, os esforços que a gente tem nos escoramentos, formas, tal. Olha aqui, um sistema de escoramento aqui de um prédio. Né? Aqui você vê que é um sistema até bem industrializado, otimizado, tal. Você vê que esse prédio aqui ele não tem vigas, né? Muito provavelmente aqui a gente está falando de uma laje protendida, tá? Isso aqui está bem com cara de laje protendida. É um sistema relativamente não é tão usado assim, tal, mas elimina as vigas, né? E tem algumas vantagens. Depois nós vamos falar de proteção. Mas do escoramento em si, que é o objetivo aqui no momento, né? Quais as cargas que eu vou ter no escoramento? Em primeiro lugar, o próprio escoramento. Olha aqui, eu tenho esses pés direitos aqui, tudo metálico, nesse caso aqui é tudo metálico. Tem essas travessas aqui, ela nesse sentido, essas outras aqui. Então, o próprio escoramento já gera uma carga. Eu tenho trechos do escoramento, essas travessas, cujas cargas serão suportadas, né, por esses pés direitos metálicos aqui. O sistema de forma, sistema de travamento, tudo isso daqui, olha lá, aqui, por exemplo, eu tenho forma e travamento de um pilar, forma e travamento de um pilar, tudo isso são cargas também. Mão de obra, você vai ter funcionários, colaboradores trabalhando aqui. Equipamentos, você vai ter vários equipamentos trabalhando. Por exemplo, durante a concretagem, às vezes o cara vai ter carrinho, não nesse caso aqui, talvez um carrinho para transporte, tal, uma jirica, mas não é o caso, porque muito provavelmente essa concretagem vai se dar com essa grua aqui,
tá? Vai ter um balde específico para concretagem com grua, mas o próprio vibrador é um equipamento, linha de vida, travamento de linha de vida, que é um equipamento de proteção coletiva, tal, e por aí vai. Agora, a maior carga, com certeza, que tem que ser dimensionada num sistema igual esse daqui, é o concreto fresco e o aço, principalmente o concreto fresco. Ah, professor, mas o aço tem uma densidade maior, mas a quantidade de concreto é muito maior. Então, a carga do concreto é que vai ser o peso a ser considerado em primeiro lugar. Mas você tem outras cargas também, beleza? Bom, aqui eu falo um bocado de forma para parede de concreto. Aqui em Cachoeira do Campo, residencial Recanto do Vale, os prédios que foram construídos perto da UPA ali. Se não me engano, no ano 2018, umas alunas do Interlar, uma visita técnica, eu sempre passo um roteirinho para o povo escolher uma obra X, eles vão lá e fazem um relatório. Esse daqui ficou um excelente relatório, e eu consegui essas fotos, até peguei desse relatório aqui e tal, da obra, você vê que é toda com radier, a partir do radier, abaixo desse radier tiveram estacas, foi feito todo o sistema de estaqueamento, e acima desse radier foi colocado esse sistema de forma. Isso aqui, ó, é uma das laterais. Do outro lado aqui atrás eu vou ter outra, olha elas duas aqui. Essa daqui é uma que a gente está vendo, depois eu vou ter outra. Aqui no meio foi colocado essa armadura aqui, ó. Olha a armadura aparecendo. Ah, professor, o que que vai fazer aqui? Vai ser uma parede de concreto. Parede de concreto, a estrutura é com parede de concreto. Ah, professor, mas concreto é muito mais caro do que tijolo cerâmico e tal. Sim, o material concreto, o volume, o peso dele vai ser mais caro. Mas no momento que você tem uma agilidade na construção, uma otimização, a logística faz com que valha a pena. Tá? Uma forma dessa aqui é de alumínio. A reutilização dela é por volta de 200, 300 vezes. É elevadíssima a reutilização. E tem que ser, porque o investimento inicial é elevado também. Aí vira para mim, professor, e vale a pena? Olha, se foram feitas aqui 256 unidades, está escrito aqui, habitacionais, 256 unidades habitacionais no padrão Minha Casa Minha Vida. Não necessariamente todas vão entrar no financiamento Minha Casa Minha Vida, mas elas são no padrão Minha Casa Minha Vida. Se isso foi feito dessa maneira e o cara teve lucro, quer dizer que vale a pena, tá? E quem trabalha com esse tipo de obra, principalmente quando estava no auge aí, sabe muito bem, tem que ter lucro em cima disso. A margem é mínima, a margem de lucro é mínima, mas o cara, como ele vai ter uma quantidade de serviço relativamente grande, compensa, tá? E se ele usou essa forma aqui, é porque compensa. Você vê que aqui é a vista lateral e aqui é a vista de cima. Agora falar um pouco precisa de forma deslizante. Essa foto aqui é até cortesia da professora Sandra. Você vê que é uma forma deslizante que desliza sobre esses trilhos dentro de um túnel. Esse túnel já foi escavado. Essa forma, esse sistema aqui de escoramento, ele anda no sentido longitudinal do túnel, tá? E o que que acontece? De tanto ele vai parar, tem todo um sistema aqui de acionamento hidráulico nesse sistema radial que vocês estão vendo. Isso empurra essa forma aqui para a posição que ela vai trabalhar. E vai deixar aqui, ó, exatamente a distância necessária para ser concretado. Essa face aqui é fechada com esses trechos aqui, se não me engano, isso aqui é tábua aqui, ó. Tem aqui e aqui, para ser fechado aqui. Lá no final dessa abóboda também é fechado e é lançado o concreto aqui dentro. E esse vai ser um concreto ARI, alta resistência inicial, para quê? Para que a forma seja removida antes. Aí depois esse sistema hidráulico recolhe as formas, esse sistema todo vai andar nesse trilho que já está feito e depois ele volta com as formas e assim ele vai concretando sucessivamente vários trechos seguidos desse túnel. Qual a vantagem disso? Em momento nenhum foi desmontado esse sistema de escoramento, tá? Isso é uma grande vantagem, porque você ganha tempo, você ganha em custo de mão de obra, tá? E tem várias maneiras, isso é chamado uma forma deslizante. Nesse caso aqui é para túnel.
Agora eu vou falar aqui da remoção de formas e escoramentos, tá? Ou seja, desforme e o descembramento. Vou falar dos prazos, da sequência e tal. Em primeiro lugar, eu vou falar aqui dos prazos. Em obras de pequeno porte, são aplicados os prazos de desforma acima, desde que não tenham sido especificados pelo calculista. Você está trabalhando uma obra, sistema estrutural em concreto armado. A remoção das formas e do escoramento é algo tão delicado. Se o calculista tiver colocado esses prazos, segue o dele. Se tiver um engenheiro na obra, o engenheiro na obra falar o prazo é tal, segue o dele, tá? O que eu estou falando aqui é o que é muito usado nas obras de pequeno porte na nossa região, tá? Mas isso é muito sério. E eu vou dividir para você aqui, ó, esses prazos em duas faixas. Imagina, por exemplo, essa viga aqui concretada. Eu tinha uma forma lateral desse lado, uma forma lateral do outro. Essa forma aqui, o painel inferior e um sistema de escoramento metálico. Tá? Foi lançado esse concreto aqui. O concreto endureceu. Depois de 3 dias, eu posso retirar essa forma lateral e a do outro lado. Mas o inferior ele tem que ficar de 21 a 28 dias. No mínimo 21. Até 28. Isso no mínimo também. Se passar de 28 não tem problema. Só que esse escoramento, essa forma vai ser necessário em outro lugar na obra. Tá? Então, o que acontece? Tanto o escoramento quanto o painel inferior, que é essa tábua aqui, os prazos para remoção são de 21 a 28 dias. Só as tábuas laterais, os painéis laterais, que é 3 dias. Por quê? Porque eu consigo tirar os painéis laterais sem que a viga entre em trabalho. Ela vai começar a trabalhar quando eu tirar o painel inferior e esse sistema de escoramento aqui, tá? Então, por isso que essa parte aqui de escoramento e painel inferior é de 21 a 28 dias. Bom, por hora era isso, gente. Um grande abraço aí, muito obrigado pela atenção e até mais para vocês. Tchauzinho.